soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento. Esse é mais um Empreenda SCcast, galera. Já passamos Muito dos bem. 40 episódios. Já passamos, né, cara? Pô, estamos aqui nos estúdios da Arte Pro Comunicação Visual, a nossa patrocinadora Master Arte Pro. Tudo que você precisar em Santa Catarina, letra, caixa, luminosos, adesivos, projetos especiais, envelopamento de frota, né, Tá Filipão? fera, hein, cara? É, a gente lembra de tudo, cara. É isso aí, a Arte Pro, nossa patrocinadora Master, tá aí na tela, né? Tamo junto. Hoje a gente tá com o Gile aí nas picapes, show de bola. Indo pro próximo patrocinador, Cloud Park. Obrigado, Cloud Park, um hub de mobilidade, startup aqui de Blumenau, que atende 600 estacionamentos do Brasil, do Rio Grande do Sul, Ao Acre. da Maquininha. A cancela. Estive lá fazendo uma visita pros nossos amigos, Renato e o Johnny. Pô, brigadão. Cloud Park, acreditar, empresa aqui verdade. de Blumenau. Você Obrigado. que precisar nessa parte de gestão, eles estão à disposição. E claro, os nossos apoiadores, né? Obrigado, CDL Blumenau e Sebrae Santa Catarina, duas entidades que dispensam apresentações, eu costumo dizer. CDL Blumenau é importantíssimo para o ecossistema network aqui da cidade de Blumenau, todo o sistema CDL, né? E Sebrae Santa Catarina, através do escritório aqui, sempre apoiando o micro e pequeno empresário. Estamos nas ondas da Mix 106.3, a Rádio Mix Blumenau. Rádio Mix. Nutriblu Gastronomia, alimentando o empreender e também a sua empresa, comida transportada e cozinha na sua indústria. PHNX Consultoria Imobiliária, imobiliária aqui para Blumenau, região litoral de Santa Catarina, toda a nossa equipe à sua disposição. E Creativity Digital Media, a agência que deixa o nosso Empreender Cast mais Grande bonito. diretor. Tá certo, diretor? Eu falei certo? Tá certo. Que ele tá te cobrando? Digital Hub, Creativity Digital Hub, perdão. A agência do diretor que tá ali, ó, que Tamo deixa o junto, diretor, isso aí. empreendec.com.br mais bem. No empreendec.com.br você encontra muito conteúdo positivo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JPTaumaturgo E eu sou sou Felipe Rangel. e hoje nós estamos com o seu Sérgio Tomil. Seu Sérgio, que é o proprietário da ProWay e é um cara que entende muito de tecnologia. Obrigado, seu Eu Sérgio, por ter imagino. vindo conversar com a gente aí. Eu que agradeço. Vocês estão me colocando já na situação, né? Não entende muito, então começa a colocar a régua muito alta que eu não consigo depois passar. Agradeço o convite, estamos Fica aí. tranquilo. Legal. A responsa é alta, mas o senhor tem gabarito aí para com certeza trocar ideia Vamos com a ver, gente. vamos ver. Seu Sérgio, o senhor é, como eu brinquei lá fora, um dinossauro aí do mundo da tecnologia, é um elogio, né? Porque o senhor lá há muito tempo lidando com a parte de tecnologia e o desenvolvimento desse ecossistema aqui na região. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é o que é tecnologia, afinal, seu Sérgio? O senhor que viu um mundo analógico virar digital, o que é tecnologia? Acho que é um conceito bastante amplo, né? Tá? Então, assim, a gente pode dizer que há 500 anos atrás já havia tecnologia que permitiu a travessia dos oceanos, né? Então, acho que o que é, né? O que era a tecnologia há 40 anos atrás, o que é hoje, o que vai ser daqui a 20 anos, né? Já, se você começar a ampliar aí a questão da inteligência artificial, juntar com o 5G, o que nós vamos ter, né? É verdade. Então, realmente é um conceito bastante amplo. Hoje, né, a gente sabe muito bem o que é essa coisa toda que a gente está vivendo. Essa aí, né? velocidade, né? Numa velocidade cada vez maior, essa necessidade de pessoas que operem isso, né? Parece que a gente nunca vai dar conta e nunca vai ter gente suficiente para estar aí desenvolvendo, Acompanhando, né? Acompanhando tudo isso. Porque o componente humano nunca vai deixar de existir, então? Daí há controvérsias, né? Sim. Tá, eu acho que a gente tem assistido aí nos últimos tempos, principalmente agora nos últimos meses, né? O boom aí que deu a questão da inteligência artificial, né? A preocupação, inclusive, que isso causou, né? Em muita gente. Eu acho que ela é uma preocupação, eu já comentei isso em outra entrevista, ela faz sentido, né? Porque dizia assim, a gente sempre vai precisar Como é que a gente sabe? Né? Quer dizer, que realmente vai precisar. Bom, Se a gente você não olhar- sabia de muitas coisas, né? Que o celular ia filmar, cara. Antes era uma câmera gigante. Enfim, né? A tecnologia, ela desenvolve Avança a muito, passos avança largos. muito, a passos largos, né? Então assim, o que aconteceu com o chat GPT, né? Tá? Já foi um alerta, né? Mas é uma coisa muito boa, acho que daí vai resultar enfim, a tecnologia ampliando aí para o nosso bem, mas até onde isso pode chegar, né? Então, eu sempre acho que a tecnologia vem para nos ajudar, tá? Mas, né, tem alguns sinais de alerta que são dados, né? Se você olhar aí há 10 anos atrás, você colocava um tradutor lá no Google e o que vinha, e agora como é que tá já? Como é que vai ser daqui a 10 anos? Então, Não vai mais precisar estudar inglês, né? sabe? Então, acho que assim, vocês lembram muito bem, né, das previsões do Bill Gates lá nos anos 90, que errou totalmente, né? Então, é muito difícil de você mesmo, uma pessoa que está totalmente envolvida,
né, com o mundo tecnológico, Verdade. fazer previsões aí para mais do que 5, 10 anos. Uhum. Porque de fato não tem como controlar, né? Se tornou virou algo aberto, digamos assim. O ChatGPT também veio. Como é que eles abriram isso, né? Uma coisa que todo mundo pode fazer, todo mundo pode desenvolver. Eu lembro assim, ó, claramente, tá? Mais ou menos do ano 89, 88, eu fiz uma apresentação para os diretores da empresa que eu trabalhava na época, né, Artex. Tá? E o assunto ali era para falar de, assim, aquilo que da internet, enfim, né, que não existia, mas era uma coisa que a gente já sabia que havia os estudos, etc. e tal, e vírus de computador. Praticamente riram da minha cara, assim, principalmente a questão do vírus, né? Tá? Então, que depois, 5, 6 anos depois, aquilo virou um problema. Né? Quer dizer, e ainda, se olhar hoje, né, era quase uma inocência, né, comparado com o que aconteceu logo depois. Então, assim, a gente vivendo isso, que via lá como possibilidades, né, as redes, principalmente, lá nos anos 80, sequer os computadores estavam interligados, né? A internet começou a mudar isso e veio como realidade aí para nós aí em meados dos anos 90, não muito antes do que isso, né? Então, a gente viu, acompanhou, né, essa tecnologia avançando. Aqui a nossa região ela é muito interessante, né? Uma região de um polo de tecnologia, tá? Blumenau, né, todo o vale, Santa Catarina como um todo, mas principalmente a nossa região. Então a gente conseguiu acompanhar isso muito de perto. Uhum. Até eu queria. Quer perguntar? Queria perguntar, queres complementar? Não, eu só Pra não sair do ia. O senhor falou de 88 e 89, né? A trajetória do senhor sempre foi voltada ao mundo da tecnologia? Eu ia perguntar isso mesmo. Como é que começou? como que Vamos começou, contar né? essa história. Acho que foi por um acidente. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar em 1977 e 83 para 84, eu ainda estava fazendo administração de empresas e trabalhava nessa empresa aí, na empresa têxtil, Artex. E era uma empresa que assim, investia muito em tecnologia, né? E na época eles compraram 10 computadores que eram similares ao Apple, porque no Brasil, lembra bem, tinha reserva de mercado. Você não podia ir lá e comprar um Apple, né, ou um IBM PC, né? Então, eram os clones, né? Então, a empresa comprou 10... Isso é legal a gente explorar. Não era, o Apple não era vendido no Brasil. Não tinha Não, como nem o comprar. equipamento, nem carro, quer dizer, o mercado Sim, era um mercado fechado. né? Para tecnologia, principalmente. Então, você não podia trazer computadores de fora simplesmente, né? A menos que eles não fossem fabricados aqui. Tinha todo um regramento, né? As máquinas grandes podiam, né? Mas microcomputadores não. Que seria o personal computer. E daí tinha né, entre aspas, uma sacanagem, assim, né? Tinha os clones, né? Que era a cópia descarada das máquinas de fora, né? Então, lá eles compraram 10 computadores, microcomputadores, e deram de presente para os diretores, né, da empresa. Claro, levaram para casa, colocaram lá um caleidoscópio brilhante lá na sala, ficou bonito aquilo. Por um tempo, era caríssimo, né, um equipamento daquele, eles trouxeram de volta para a fábrica. Daí o que faz com isso, né? E daí foi onde fui um dos que entrou na parada, né? A gente trouxe aí a peso de ouro um cara de São Paulo que deu um treinamento básico, assim, né? E foi embora. E daí eu trabalhava num setor chamado engenharia industrial. E lá a gente começou a desenvolver. Eu trabalhei com a primeira planilha eletrônica Olha do só. mundo, né? Que chamada na época VisiCalc. Aquilo que seria depois um editor de textos era o que a gente tinha, né? A parte de programação, enfim. E eu já comecei assim meio atravessado, porque todo mundo que você fala ali da época estava trabalhando com os grandes computadores, né? IBM, Borrows, etc. Então, Que eram aqueles CPD gigantes, era um negócio de então formatação de eu dados. comecei dentro de um setor trabalhando com os micros e depois é que eu fui para o CPD, mas daí para CPD, que seria a central de processamento de dados, todas as empresas tinham, né? Mas já para, digamos assim, levar a questão da microinformática, né, e começar a integrar com a computação central. Tu falou de micro, mas micro que tamanho, assim, por curiosidade? Elefante com alça, né? Não, assim, os micros da época, né, eles tinham o mesmo tamanho que tem os de hoje, assim, monitor, teclado, mouse,
né? Uhum. Já Claro, tinha teclado, já tinha tinha mouse. lá, né, uns Apple lá, que era só o teclado e usava na televisão e tal. Mas esses aí, né, os Apple daquela época lá, eles já eram um padrão assim, com teclado, CPU e não tinha o chamado Winchester, né, o HD, né? Uhum. HD veio depois. Então, em 84, final de 84 para 85, daí eu comecei a trabalhar com IBM PC, mas ainda sem HD, Qual foi? não existia. Mas não tinha armazenamento? Não tinha. Mas elemento disquete. Disquete? Disquete? Meio... Disquete que cabia impressionante, eu não me lembro mais, mas acho que era 64 Impressionante, 64. 64 Kbytes. mega? o 300, eu não lembro mais, outro 360, é um número assim. Impressionante, Mas era né? mega, né? Uma coisa pequena. Era texto, né? Era só, texto, é. você contava aquilo em Qual foi a- bytes, né? Bytes. Então, Qual foi a aplicabilidade que o senhor deu para os personal computer lá dentro da empresa? O que eu que acho vocês que usaram? ali a gente fez assim uma pequena revolução, né? Porque nós começamos a fazer entregas que as máquinas centrais não conseguiam. Então dava agilidade, né? Você conseguia pegar parte dos dados que vinha do mainframe e gerar aquilo que antes cairia lá numa fila, né? Dos departamentos. Eles tinham até um nome bonito para fila, né? O backlog, né? Tá? Então a gente ia lá e resolvia aquilo rapidamente, tá? Então assim, você imagina, a planilha até hoje, dentro de uma empresa bem usada, é uma ferramenta muito interessante, né? Então você consegue fazer quase tudo em planilha. E imagina aquilo Até para aquela hoje. época, né? Tá? Porque, Uma claro, época assim, que era papel e tal, né? se você olhar, talvez aí na internet, deve achar alguma coisa do que era o VisiCalc, né? Nem se compara com o que tem hoje na planilha, né? Tipo, De fórmula. os então. menus, tal. Mas era já a base é a mesma, né? Linhas, colunas, você monta a planilha eletrônica e manda ver, imprime, na época tudo com impressão, né? Tudo com relatório. Mas aí usava a planilha para organizar essas filas. A gente tá olhando aqui o VisiCalc. VisiCalc. Então é isso aí, eu nunca mais tinha visto, tá? Mostrar Mas- pra audiência aqui. Onde é que tá a câmera aí, diretor? Aqui, ó. Mostrar aqui o VisiCalc, ó. Isso aí é uma planilha, galera. Olha lá. É impressionante. E isso aqui Então- foi então a forma que vocês encontraram de revolucionar dentro da. Foi. Isso foi na Foi, né? Artex, né, seu Sérgio? Foi, mas assim, começou lá, mas eu comecei, na época eu acabei estudando bastante disso, a gente trazia livros de fora e tal, porque assim, não tinha treinamento como hoje, nada, né? Você tinha que se virar nos 30, né? Correr Então, atrás. comprar livros, ia para São Paulo, trazia lá, tinha uma livraria conhecida lá, Litec, então, a livraria técnica lá, comprava livros tudo em inglês e tinha que se virar, né? E não tinha tradutor, daí só eu pra comecei lembrar. a fazer na época, era dar treinamentos aqui locais, né? Então, Pois é, e aí ia que- para as outras empresas, dava E aí que treinamento. iniciou, então, que a gente chega na ProE, então, os treinamentos, é isso? Muito depois, porque isso assim, eu fiz lá na Artex, depois eu fui para dentro da área de processamento de dados, né, do CPD chamado, e lá eu liderei o que seria a central de informações, né? Então a gente dava suporte para os outros usuários. Eu tinha uma Certo. equipe lá que atendia os demais usuários, começou a crescer, né? Então, e em 92, início de 92, eu fui para a companhia Hering para também assim criar, né, uma central de informações e ampliar a questão do suporte lá. A Hering na época já tinha mais de 500 computadores, 500 micros, né, computadores espalhados ali nas unidades. E lá, daí também assim, Mas né, tudo rede interna, sem interna. internet. Só que, não, daí nos anos 90 já tinha rede, né? Já estava começando a interligar, já tá. Até nos anos 80 não, mas início dos anos 90 já tinha. Mas assim, para você ter uma ideia, o Windows, né, para usar o Windows mesmo, você começou a ter resultado com ele ali a partir de 91, 92 em diante, tá? Quando surgiu o Windows 3.1. Antes disso, eu lembro a primeira vez que eu coloquei o Windows numa máquina, né? Sabe, a gente coloca e, legal, bonitinho, tira, porque não serve para nada. Ele é assim, pesado demais, impossível de usar, né? O mouse, por exemplo, um acessório dispensável, né? Não havia necessidade. Não, então você começou a usar mouse e a questão da interação com a máquina aí a partir do Windows 3.1 lá, a partir de
não lembro o ano exato, mas eu imagino que seja em 92, 93 para nós aqui. Na época que não tinha internet, como é que se interligava isso? Não, quando você fala em interligação das máquinas, tá? É interligação interna. Nada pra Aí fora. existia. Sim, daí você ligava uma com a outra em rede, né? Aí rodava numa, aparecia na outra. Rodava uma aplicação, botava ela em rede para poder usar dentro de uma empresa, né? Daí, dependendo do tamanho da empresa, você colocava mundo aquilo Que é em a rede. rede LAN que eles falam, né? Daí tinha vários, mundo né? tinha acesso à pasta. Novell e tal. Então, assim, tinha... E o advento da internet, quer dizer, você começar a usar realmente na prática a internet foi aí a partir de 95, 96 em diante, né? Tinha. A gente, mas assim, começou a usar na prática com alguma... Né? Daí começaram a aparecer os sites de busca, né? Um muito famoso na época lá foi o Alta Vista. Né? Então, Alta Vista eu conheci. Pois é, Alta Vista todo mundo veio falar e sumiu, né? Então, é tipo, né? O que é inovação, né? O Google veio para fazer aquilo que alguém já estava fazendo, né? Mas fez melhor, né? Fazendo melhor, mais bem feito, né? De uma forma diferente, né? E realmente Eu me matou. lembro, cara, que a gente ia procurar telefone, tinha a lista telefônica, né? E aí tinha o guia fácil. O senhor quer tirar o... Posso tirar? Pode tirar, se ele incomoda. Mas o senhor ouve a gente? Ouço bem, Tá, então tá bom. melhor. Eu sempre digo para usar para o senhor ouvir a sua voz bem, mas se tá bem, tá não, bem, tô tá bem. tudo certo. Eu me lembro quando eu devia ter o quê, uns 17, 18 anos, a gente usava a lista telefônica para pesquisar nome e tal, buscar, fazia cobrança, aí buscava o nome do cara na lista. E na época, para achar o telefone, a gente usava muito o site do Guia Fácil. Guia Fácil. Meu, Guia Fácil era direto, cara. Aí o Google incorporou essa funcionalidade, né, de achar o telefone da... Um pouco para frente aí nos anos 2000, Não, aí né? nos anos 2000 e pouco. Não, aí já tô falando mais pra frente, né? Sim. Claro. Mas assim, eu fico imaginando, se eu vivi esse impacto, nós vivemos esse impacto de mudança, eu fico imaginando o senhor, que chegou a ver lá a programação no papel, né? Que chegou Aliás, Sim. me permita corrigir, pode me chamar de Sérgio, tá? Bem então tá tranquilo, bom. Tomil. Não, mas porque eu fico imaginando, porque assim, hoje a gente tem uma realidade organizacional nas empresas, tem muita empresa aí que se não tiver o WhatsApp tá morta. Né? Eu, por exemplo, no meu negócio, na imobiliária, grupo pra tudo que é coisa. Tem grupo no WhatsApp, tem o grupo financeiro, o grupo do marketing. É uma coisa assim, você pega o WhatsApp hoje, né? Pensa assim, esse negócio que nunca mais não pode acabar, né? A gente não sobrevive. Daqui a pouco você, sei lá, daqui a 2 anos, tá com ele, vem outra tecnologia e dispensa completamente, né? Um outro modelo, enfim, né? A gente tá vivendo isso. Como você falou, realmente assim, né? Quem tá mais tempo, eu até não estou acostumado com isso ainda, mas assim, quando eu imagino, falo em 84 para mim faz pouco tempo, né? Claro. Vai fazer 40 anos. Então, a gente vê essas mudanças, essas transformações acontecendo, e você só percebe que, sabe aquela coisa, você só percebe que participou de uma revolução com distanciamento, né? Quando está acontecendo, nós estamos agora, né? Eu acho que a gente, né? Todos nós aqui vamos estar vivendo essa coisa da revolução da inteligência artificial. Né? Então, eu tava vendo hoje imagino... até saiu uma nota aí de um cara da ONU dizendo que a inteligência artificial é o maior risco para a humanidade. Tem de tudo, né? Eu acho que assim, realmente é uma coisa que tem que regular isso, não sei o quê. Eu acho que vai ser quase impossível, né? Saiu alguns meses atrás, até o próprio Musk lá subscreveu. Eu avisei. Vamos controlar isso, vamos parar. Não tem como parar, né? Então, é uma coisa que... Então, assim, um pouco de regramento. Mais ou menos que nem o vírus, né? Tentaram parar, mas não deu. O senhor mesmo foi um que foi... Fala da pandemia mesmo. O senhor teve ali a questão na pandemia, foi o vírus real, né? Um vírus real. Não, tentaram parar, fizeram lockdown, botaram máscara, não sei o quê, e no fim se provou que nada foi eficiente, que todo mundo, infelizmente... A comparação ao vírus, assim, né? Muitas vezes a gente não consegue tem como parar. segurar, né? Então, assim, aquela coisa de ninguém vai pensar... o Exterminador do Futuro lá, viu o filme e acha que vai acontecer igual, tal. Sabe, claro que assim, a questão da ficção, ela imita um pouco a realidade, né? A gente tem que ficar atento porque, realmente, né, se você começa a dar poder, né, para uma inteligência que ela, inclusive na questão da linguagem, né, o que fez o ser humano evoluir, né? Foi a questão de poder se comunicar, né, de poder trabalhar em conjunto, né? Então, esses são, se você começar a olhar assim, por que
essa espécie evoluiu, as outras não evoluíram, né? Tem algumas chaves aí, né? Então a gente tem que cuidar para não entregar essa chave, né? Para quem está entregando essa chave, uma inteligência que pode ser superior, mas ela é cibernética e tal. Ok, mas se ela consegue ser autossustentável, entendeu? Então, fizeram alguns testes assim que é assustador mesmo, né? Eu fiquei sabendo, por exemplo, que fizeram um teste para ela eliminar um determinado. A gente tem aquele CAPTCHA, né? Que é você tem que clicar para dizer, eu não sou robô, né? Clica lá. sim, Que achava meio bobo isso, né? sim. Eu não sou robô, né? E aí parece que uma inteligência artificial conseguiu passar por cima daquela limitação que seria enxergar a imagem, né? Contratando alguém para fazer e se fazendo passar por não ser um robô e tal, enfim. Não sei se o senhor chegou a ver isso. Não, Diz que botaram uma inteligência artificial a passar por um captcha desse de imagem e ela contratou alguém por WhatsApp, por internet, dizendo, você consegue solucionar esse problema para mim aqui? Me dizer a imagem, mas por que você não consegue solucionar? Não, porque Aí parece que a inteligência artificial mentiu. Diz, não, eu sou cego, eu não consigo ver. Aí diz que... eu li isso como num artigo sério. Tô replicando aqui algo que não sei se é a veracidade, mas li num artigo num site sério, pelo que eu me lembro. Tecmundo, ou qualquer coisa assim. Aí, peraí, né? Se ela aprendeu a mentir ali, dá um medinho, né? A gente fica preocupado, né? Assim, primeiro que não dá para confiar naquilo que está lá, tá? Então, vou dar um exemplo aqui agora, aconteceu semana passada, tá? Não vou falar com quem, senão vai ficar bravo comigo. Claro. Mas alguém que estava lá no meu círculo lá, que a gente estava preparando um evento, e daí tinha que fazer aquele texto inicial, e a pessoa usou, todo mundo está usando hoje, né? ChatGPT. Com o ChatGPT para dar aquele início lá, texto que estão meio chato de fazer, então, me escreva um texto que fale isso, aquilo, né? Faça algumas citações, aí eu teve a citação. Eu sou meio xaropão ainda, né? Veio aquilo para mim, olhei a citação, vi que era uma personalidade mundial conhecida, e daí eu faço a checagem. Pô, esse cara falou isso mesmo, né? Eu não achei lugar nenhum. E daí eu falei, esse cara não falou isso, né? Onde é que está isso? Mas o ChatGPT que gerou. Daí ela foi lá e disse, você falou essa citação, tal. Sim, ok. Sim, mas não foi ele que falou tal. Sim, no final, né? Não, mas eu coloquei aqui, achei interessante e coloquei a citação como sendo da pessoa. Alguma coisa assim, sabe? Do tipo... E daí você vai lá e põe aquilo, pode passar vergonha. É verdade. Alguém... Eu não vou mentir, eu uso assim o ChatGPT de alguma forma. Usa, né? Mas tu tem que fazer scripts muito claros e tem que checar, porque de fato A checagem é importante. o script que eu digo tem que ensinar, né? Ele, eu quero isso, explico isso, explica aquilo. Mas não vou mentir, a gente usa até principalmente a base não é toda atualizada, né? Às vezes ele vai lá dar uma informação mas principalmente política, formatar, por exemplo, né? de pessoas que estão tomando cargo. Então, assim, tem que usar com cuidado. Mas, né, eu acho que é uma revolução que vem, importante, né? Como eu falei no início, se juntar isso com a outra revolução que a gente vai sentir, né? Que é do 5G, acho que as perspectivas são interessantes. O senhor entende um pouquinho para falar para a gente o que o senhor acha que muda o 5G? É questão de velocidade? Muito pouco, mas assim, o que a gente já sabe, né? Acho que todo mundo sabe. Ele vai dar a possibilidade de você fazer uma série de revoluções no transporte, por exemplo, né? De transporte de encomendas, né? Quer dizer, hoje você, sei lá, pede uma pizza e ela vem lá com um drone, tudo isso tem que ser regulamentado, né? Mas chega, né, exatamente no ponto certo que você pediu, tá? A questão do transporte de caminhões... Essa entrega por drone já existe, né? Já existe, mas ela muda completamente. Muda, assim, né? A segurança com que vai fazer isso e a facilidade, né? A questão dos veículos autônomos, né? Quer dizer, as possibilidades aí se ampliam bastante. Então, realmente o leque, né, de possibilidades é bastante amplo, né? E, como eu falei, se você começa a juntar tecnologias, né, com essa possibilidade, enfim, mecânica, né, da coisa se ampliar, tá? Se você dizer, mas tem lugar que não pega nem 4G, né? E outros que não nem 3G, né? Então... Tem lugar que não tem internet. Tá? Vamos mudar para lá, para sobreviver. Eu acho que os tempos aqui, quando se fala em comunicação nosso, Europa e Estados Unidos, eles são diferentes, né? Mas a tecnologia vai chegar aqui e vai se ampliar, vai chegar no mundo inteiro. Na verdade, o senhor mesmo falou, hoje a gente está num certo polo, né, de tecnologia. Blumenau é
vanguardista nesse sentido, né? O senhor enxergou o começo disso, né? Do BlueSoft e tal. Como é que foi esse começo, esse aflorar isso? A ProWay, né, foi uma coisa meio que natural para mim, assim, né? Eu estava, assim, numa época de que empreender não é como hoje, né? Hoje você vai lá para dentro do Centro de Inovação, tem todo um guarda-chuva né, de apoios e tal, cria uma startups, tem toda a questão de tributação diferente, O né? cara abre um Ajuda, né? CNPJ no mesmo dia, já faz um rolê. Então, né? assim, leva isso lá para os anos 90, né? Você criar uma empresa, é uma empresa. Tudo igual, e as exigências são as mesmas, a tributação igual e te vira, né? Tá? Então, o índice de mortalidade de empresas era muito alto. Realmente tinha aquela questão de ultrapassar os 6 meses, ultrapassar um ano e meio, né? A ProWay a gente criou em agosto de 95, né? Então, na época lá, eu trabalhava ainda na companhia Hering, né? E a Hering estava passando por um processo de incentivar terceirizações, né? Daí ali, assim, eu liderava lá uma equipe de tecnologia que fazia o suporte para os usuários, dava informação estratégica para a diretoria e tal. E daí eu enxerguei naquilo ali uma possibilidade, né, de criar uma empresa de treinamento. Precisa dizer, não tinha nenhuma empresa de treinamento? Tinham várias, mas eu vi ali uma possibilidade de criar um serviço diferenciado, né, de fazer, enfim, cursos Chegou um nicho que não intensivos, estava sendo explorado. trazer realmente cursos profissionais, não só o básico todo mundo estava fornecendo, o pessoal estava muito preocupado assim, em volume, e realmente isso dava dinheiro, né? Mas alguma coisa nesse sentido, coisa que a gente já fazia dentro das empresas aí. Prático, né? E daí eu convidei na época o Ronei Cascais, que era um cara, né, que foi meu sócio durante 18 anos, assim, sócio é aquela coisa, né, é a melhor ou pior coisa que você pode ter na vida, né, tá? Casamento. Então, pior do casamento, né, casamento você faz divórcio, sócio se quebra junto com ele, né, se tiver uma relação ruim, né. Então, é um cara que eu conhecia há muito tempo, né, e tinha os requisitos assim que eu acho básicos, né, confiança, conhecimento técnico, um cara que está junto, né, e eu estava já com a ideia da empresa, o plano de negócio e tal, e comecei a conversar com o Ronei. Inicialmente era meio reticente, mas depois ele tinha sido meu chefe lá na antiga Artex, né? Artex. E daí ele entrou comigo em 95, né? E daí, assim, o que a gente viu ali, né? Nós já saímos, colocamos o endereço central, a ProWay ela começou a operar no edifício Hering, quer dizer, sempre ficou naquele miolinho ali, né? Edifício Hering, shopping, agora no Taruma Office, então eu acho que Sempre na região central. ficou naquela região ali. Porque eu estava pensando vamos atender, né? A ideia já era mirar pelo menos para o Blumenau e mais tarde o Vale, né? E deu certo, né? A gente começou a fazer isso, começou a trazer treinamentos que não tinham aqui na região. Então a gente foi o primeiro centro aí de treinamento que trouxe, na época, o Delphi, por exemplo. Uma coisa que ninguém tinha treinamento, era só no eixo. A gente começava a dar curso aqui, vinha gente, tudo quanto era lugar. Né, o Delphi, até para contextualizar, o Delphi é uma ferramenta de programação, né? O Delphi é uma linguagem ou ele é um programa? Não, o Delphi é uma linguagem. É uma linguagem. Linguagem de programação, né? A gente trouxe o Linux na época, que era muito... deu um boom ali no final dos anos 90, né? Uma dúvida que eu sempre tive, vou programar, né? Vou programar em Delphi. Eu abro um programa para programar ou eu abro um comando na máquina e programa? Como é que funciona isso? Não, daí você abre o programa, né? Abre a linguagem. Abre a linguagem. E vai programar usando os requisitos daquela linguagem. E aquela linguagem ela vai se comunicar com a linguagem de máquina, com a máquina que você está usando, né? Basicamente assim. É muito louco, né? Seria isso, né? É tipo abrir um Word e escrever. Abre um Word e escreve. Meu irmão era foda isso. E todas elas têm, digamos assim, uma sequência de comandos, tá? Que a gente chama aí, traduzindo de lógica, o algoritmo, né? Você tem que falar com a máquina de um jeito que ela entenda, né? E, assim, as linguagens de código básico lá, o COBOL da época, né? Era meio que linear, né? Você vinha escrevendo de baixo para cima, né? E, às vezes tinha o tal do GoTo, né? Então, volte para tal posição, né? Sim. Então, mas basicamente era aquilo. E as linguagens daí
há muito tempo, mas assim, as atuais, elas não funcionam assim, né? Você já tem uma série de pacotes prontos e vai juntando pacotes, né? Muita coisa desenvolvida de Tipo, forma botou um visual. botão, já tem aqui, já tem o comando do botão. Tá? De uma forma bem simplória também, para não confundir o público aí, mas assim, É assim tão simples, mas melhorou. não é, então assim, Não, o ela chat vem- GPT já queria comando, brother. Não, Pede hoje, pra ele. hoje o pessoal de desenvolvimento usa muito, tá? Crie para mim um comando em Java que faça isso, isso, aquilo, tá? Ele vai lá, pega aquilo, pega aquele código, testa, funcionou, beleza. Eu tenho um Manda ver. conhecido meu que é analista. Eu não entendo nada de tecnologia, assim, a gente fala por cima, né? E quero saber a opinião do senhor. Ele comentou isso, não sei se é verdade. Ele disse que das 8 horas que ele tem de trabalho dia, ele reduziu a carga dele de serviço para umas 2 a 3 horas só com o ChatGPT. Das análises que ele tem que fazer. Porque tudo que ele precisava escrever de relatório e tal, ele comandou no ChatGPT e a coisa acontece meio a passo de mágica. Eu fico um pouco assustado porque Eu ele não sei se reduziu. nessa proporção ele tem ajudado. A gente tem relatos aí do pessoal, mesmo os mais especializados, que eles têm usado assim, buscado parte de código, porque basicamente são outros desenvolvedores pelo mundo que fornecem aquilo, né? O ChatGPT nada mais é do que uma grande Copia, base né? de dados Isso. que vai sendo alimentado o tempo todo, com informações boas e outras nem tão boas. De onde é que ele busca as coisas? Né? Ele busca Do tá que no a gente tá Google aí, falando do pra ele jeito- também, da né? mesma forma que você Na busca. verdade, exatamente, Tá? ele corta o caminho. Então ele Tem busca de uma informação. forma inteligente, né? Se você começar a estudar um pouquinho, ele vai ver que, né, que é isso, né? A filtragem correta, da forma certa, da forma rápida, né? E traz aquilo de uma forma assim, que vira uma conversa e vai alimentando. Então por isso que tem que tomar cuidado, né? Assim como você for para o Google e acreditar em tudo que está ali. É, Né? exatamente. Então, tá, Sérgio, agora vamos falar de empreendedorismo. Quando tu montou a empresa aí, foi em 94, né? 95. 95. Tu lembra de além de abrir, né, que tu já falou aqui que era difícil, alguma dificuldade assim que tu tem pra trazer de repente como um aprendizado pra gente, uma dificuldade que tu passou, que tu pode trazer como um aprendizado? Ressignificou, talvez. Um problema lá no começo, que, opa, peraí, preciso melhorar isso aqui. Foram muitos, né? Assim, foram realmente muitos. Eu acho Tem que algum que assim, marcou? quando Desculpa, você. eu ri, mas aqui é complicado mesmo, é difícil. Sim, e depois não pode ter um sonho assim, eu vou empreender porque eu quero trabalhar menos. Começa por aí. Isso não acontece. Você vai empreender, vai verdade. trabalhar muito mais, né? O que a gente vê também, né, hoje, né, eu participo aí do Instituto Gênio, Centro de Inovação, né? Já presidi lá o Instituto Gênio. E a gente vê, claro que isso são exceções, mas muita gente que cria uma empresa e, tipo assim, ela tem que dar resultado em 6 meses, um ano eu tenho que faturar 4 vezes mais e dentro de um ano e meio eu quero vender e daí começar outra. Quer dizer, sabe, aquele idealismo, né, de criar alguma coisa, de você realmente fazer aquela empresa crescer junto contigo e tal, nem sempre se vê, né, dessa forma, né? Uma coisa assim, o imediatismo hoje ele tem imperado em muitos casos, tá? A gente, né? Eu Mas o tinha senhor, uma visão. eu perguntava a opinião do senhor sobre. Porque não é assim, né? A gente sabe que Não, é não, assim. não. Acho que não Existem é. casos, mas são raros. Não é assim, né? Eu acho que a gente vê, né? Muitos. É tipo. Acontece com isso aí como acontece com tudo, né? Você é jogador de futebol e vou. Né? Quer dizer, olha o filtro para chegar no Neymar ou na. Né? Quer dizer, quantos. E quanto que ele milhares, teve que se né, dedicar também, quanto que ele teve que fazer. Então, as dificuldades da época lá são diferentes das de hoje, algumas, outras são as mesmas, né? Você buscar, por exemplo, eu citei a questão do sócio, né? No começo, a empresa, né, você vai lá e busca qualquer um para ser sócio, qualquer uma, né? E não se preocupa com isso. Essa é uma preocupação importante. É verdade. Tá? Eu acho que assim, você quer ter sócio? Sim, né? Então, como é que vai ser? Vocês vão ter salário? Como é que vai ser a definição de regras básicas da empresa? Para não ter problema, o problema vai ser logo ali na frente. Se der tudo errado, beleza, vão continuar sendo amigos. Se der tudo certo, tem grandes chances de não serem mais amigos depois e a empresa acabar e acabar a amizade também, né? Então, Essa é uma dica importante. eu acho que é por aí, né? Quer dizer, eu vou pegar o meu amigo para ser meu sócio, igual pegar a sua amiga e casar com ela, né? Pode, se der tudo certo, beleza, senão vai dar tudo errado. Então,
Eu quero resgatar a história, mas antes a gente tem que citar os nossos patrocinadores, que estamos já aí passando da metade. Agradecer, botar na tela lá, Gili. Arte Pro, comunicação visual, nossa patrocinadora master, tudo que você imaginar em relacionado à letra caixa, totem adesivo luminoso, você pode contar com a Arte Pro para esse fim, pode ter certeza que eles vão lhe atender muito bem. Cloud Park, hub de mobilidade. Cloud Park é uma startup que atende mais de 600 estacionamentos no Brasil, tá? Eles são aqui do Garcia, atende do Rio Grande do Sul, a Acre, da maquininha cancela, tudo que você imaginar para o seu estacionamento. Automatizando o estacionamento. Não só a parte de tecnologia de software, mas também de hardware, e além disso também treinamento, capacitação para você explorar o máximo possível do seu estacionamento. Além disso, o nosso apoio estratégico da CDL Blumenau, obrigado Câmara de Dirigentes Lojistas, tão importante para nossa cidade, apoia aqui a iniciativa do Empreender CCcast. Sebrae Santa Catarina, uma entidade que dispensa apresentações, Sebrae sempre apoiando o micro pequeno empresário. Mix FM 106.3, estamos nas zonas da Mix toda terça e quinta anunciando os nossos programas. NutriBlue, gastronomia empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria. PHNX, consultoria imobiliária, subimobiliária para o Blumenau, região litoral de Santa Catarina. E Creativity Digital Hub, a agência do diretor que deixa o Empreender CCcast cada vez mais bonito, cada vez mais inovador. E logo, logo a gente vai ter novidades também aqui no Empreender CCcast, na parte de mídia, né, diretor? É isso aí, né? Seu Sérgio, feito o jabá? Sérgio. Agradecer essa galera que dá... Mas, Felipe, só assim, ó, complementando ainda o assunto anterior, né? A questão de empreender, logo no começo, né? Acho que você ter foco, saber o que quer fazer da empresa, tá certo? Não vou dizer assim, definir já de começo missão, visão, valores, mas certo. Acho que é interessante assim, ó, você saber, né? Como é que eu quero operar? Eu quero operar uma empresa já desde o começo para que ela, eu quero que ela cresça. Qual o problema que eu quero resolver? Enfim, nesse sentido, né? O que eu quero que ela seja daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, né? Ela criando uma empresa de treinamento, né? Já tinha outras. Como é que eu vou, né, aqui nessa floresta aqui que está tudo fechadinho, achar um lugar para minha copa também chegar lá em cima também. E captar a luz do sol, né? Então, preciso fazer alguma coisa diferente do que os outros estão fazendo, tá certo? Então, assim, como é que vai ser a minha relação com meus colaboradores? O que eu espero? Que todo mundo se sinta bem lá? Como é que eu faço? Porque você pode fazer isso numa empresa muito pequena, empresa média, empresa grande, é a mesma coisa. A pessoa trabalhando lá, ela quer ser valorizada, quer participar do processo. Então, quando eu comecei com a ProWay, eu já tinha 18 anos aí de trabalho nas outras empresas. Sim. Eu sabia aquilo que eu não queria, aquilo que eu não gostava como colaborador, como funcionário, né? Então, aquilo ali já criou. Foi uma faculdade para o senhor saber lidar com funcionário. Então, assim, lá na ProWay, né? Você falar com pessoas que trabalham lá e tal, né? A gente tem essa proximidade com as pessoas, não importa se sabe, o gestor, né, se a pessoa que cuida dos serviços gerais, o assistente administrativo, né? Então todo mundo tem os seus sonhos, valorizar isso é bem importante. Se está no Brasil, né, ok, briga pelos impostos, mas tem que pagar, que senão não é justo, né? Como é que você vai competir? Como é que você vai se acostumar com aquilo? Porque você se acostuma, né? Tipo, consegui driblar os impostos, não paguei e ano que vem também não vai pagar. E quando te pegarem, o que vai acontecer? Vai quebrar a tua empresa? Você vai ficar pagando imposto? A formalidade não tem preço para deixar a gente dormir com a cabeça travesseira, essa é a verdade. Acho que sim, então assim... acho que já começa por aí para empreender, controverso, né? Mas eu prefiro estar de boa, né? Porque daqui a pouco assim, ó, você tá com teu filho lá de 1 ano, né? Passa rápido. Talvez daqui a 20 anos ele venha trabalhar contigo e daí vai olhar para aquilo, olhar para a contabilidade assim, pô, pai, é assim, é? Quer dizer, você quer que ele faça igual depois? Quer que faça igual o quê, né? Tudo errado que você fez ou tudo certo que você fez? Eu passei por isso, né? Então, né, meus filhos estão trabalhando lá, não tenho vergonha de nada do que a gente fez ou faz, né? Acho que isso é importante. A gente crescer com o pé no chão. O senhor falou de missão, visão e valores. Até, desculpa interromper, mas acho que é um bate-papo, né? Eu queria puxar. Que nem o senhor falou, não precisa escrever, né? E aí eu sempre brinco assim, quando a gente fala de cultura, eu gosto muito de cultura organizacional e cultura de conteúdo. São 2 temas que eu tenho estudado bastante. Aí eu falo assim, cara, missão, visão e valores já existem no seu negócio, na sua empresa. Já existe. Se destaca mais quem escreve, quem entende, quem busca entender o que é. Porque, independentemente de estar escrito ou não, quando tu acorda para ir trabalhar, tu tens uma missão, tu tens uma visão e tu tens os teus valores. Pode ser o teu próprio pessoal, que tu vai imprimir no teu negócio.
Mas já tá implícito ali. É uma questão de tu entender quais são, para poder seguir a regra e não fugir daquilo ali. E aí, na minha visão, e queria saber a opinião do senhor, a empresa que delimita, que determina e que escreve isso se destaca mais. Eu acho que cresce até um certo ponto. Depois disso, tu precisa entender isso, senão não cresce mais. Eu acho que sim, né? Sem complicar o negócio, né? É você ter, como vai criar uma empresa, ter um plano de negócio. Tá clareza, né? Então, eu fiquei escrevendo isso, era um sonho, né? Então, eu fiquei lá muito tempo, né? Em 94 já tinha um plano de negócio, pensa assim, uma coisa super elaborada e tal. Não, coloquei no papel aquilo que eu queria para a empresa, já tinha lá uma visão, né? O que a gente queria para a empresa, né? E aquilo foi, quer dizer, aquela espinha dorsal, né? Se olhar lá o documento da época, né? Ela não mudou muito com o passar dos anos, ela foi sendo aprimorada, né? Mas a missão sempre foi a mesma. Por exemplo, a gente, no começo, tem a questão da sobrevivência, né? Então, lá nos anos 90, a gente fazia outras coisas além do treinamento. Quando chegou já no final dos anos 90, né, nós percebemos o seguinte: olha, a gente não pode fazer desenvolvimento, porque tem empresas de desenvolvimento fazendo treinamento na ProWay. Então, se eles sabem que a ProWay, que a gente escondia aquilo, né? Tipo, né? Não era público, né? Não é legal, porque eles põem o pessoal a treinar aqui e no concorrente, de alguma forma, né? Tem alguns desenvolvimentos lá. Então, cessamos aquilo. A gente tinha alocação de mão de obra por muito tempo, fizemos aquilo. Tipo, tinha época que a ProWay tinha mais de 40 pessoas alocadas aí nas empresas, fazendo de programação suporte e tal. Tinha fazendo programação, fazendo design, fazendo um monte de coisa, tá? Aquilo dava dinheiro? Dava, mas estava fora do foco. Então, assim, já muito cedo, né, ali na virada dos anos 2000, a gente foi cessando essas atividades todas e focando no treinamento, né? E daí houve ali também como se diz aí, uma peitada, né? Tá? A gente estava lá com uma estrutura pequena e precisava crescer. E um belo dia eu estava passeando lá no Shopping Neumarkt, belo dia que eu digo, ano 2000, assim, né? Sim, sim. Tá, 2000, 2001. E vi uma área gigante lá que tinha ido a Casas Bahia, colocado lá e, sabe assim, ó, loja esse tipo de loja em shopping, ou tem várias ou não adianta, né? Porque as pessoas não vão comprar uma geladeira na primeira loja, né? Então, sim. E Pô, é daí, verdade, lá no Norte Shopping tem várias. ficaram lá, né, um período e fechou, não deu certo. Eu olhei aquilo lá, pensei, a ProWay aqui, né? E daí, sonho, né? E daí, assim, comecei a conversar com o superintendente da época e tal, né? E 6 meses depois, em julho de 2001, a gente estava dentro do Shopping Neumarkt, uma área de mais de 300 metros quadrados. Eu lembro dessa. Eu lembro lá. Então, assim, a gente já entrou com um tamanho do que eram as outras de âncora, né? Tá? Com uma condição diferenciada, lógico, né? Porque a gente atraía público para dentro do shopping, a gente não dependia do público do shopping. Então houve ali também um casamento de interesse. E numa época que o shopping atraiu jovens, hoje em dia não, né? Mas assim, na época... Quando tinha Lan House? 20 e poucos anos atrás. Clans BR. Quando tinha Lan House, essa foi uma época parceria foi uma ali época de que 18 anos, a gente ficou trouxe muito no shopping, de 2001 até interessante, né? Até 2019. Eu queria contextualizar um pouco, é claro, a ProWay é muito conhecida, boa parte da audiência com certeza conhece, porque vai assistir também porque o senhor está aqui e tal. Mas para a gente explicar um pouquinho do que a ProWay faz, né? A ProWay começou, como o senhor falou, com treinamento, com tudo, mas que tipos de treinamentos, qual é o formato desses treinamentos, né? Expandir um pouquinho para a gente explicar a empresa, assim. Sim. Hoje a gente trabalha com formações, né? Então tem treinamento em todas as áreas de tecnologia. Então tem lá desde o iniciante, né? Com pacote Office, né? E toda Word, essa parte Excel, aí, tal. tá? Então o iniciante, não conheço nada, posso fazer na ProWay? Pode, né? Até daí passando por a área de engenharia, arquitetura, área de designer, a área de desenvolvimento de sistemas, obviamente, a gente tem lá um leque lá de dezenas, talvez mais de centenas de treinamentos. Hoje a gente tem ativos, né? Cursos ativos, assim, independentes, mais de 250 títulos diferentes, né? Em todas as áreas aí de tecnologia. Uma curiosidade, Sérgio, tem muita gente ainda que faz treinamento de Corel, Photoshop, Illustrator ali? Tem? Tem nessa área toda, mas assim, né, hoje não tanto Corel, né, você sabe, né,
mais É Illustrator. o Illustrator, né? Mas a área de design ela é muito procurada, tá? Então são treinamentos Vocês bem têm algum procurados. treinamento voltado para o Canva ou ainda não? O que a gente tem, assim, ó, a gente trabalha muito com formação, né? Então, hoje, dificilmente alguém vai lá e diz, eu quero fazer esse curso específico. Tem também, mas tem, assim, formações na área de designer, formações na área de E aí na área passa por tech, várias... né? Então, a gente tem lá, por exemplo, o Super Dev, que dá formações na área de desenvolvimento, com um pacote, uma trilha de treinamentos. Então você faz aquilo ali durante, sei lá, 6 meses, 8 meses, um atrás do outro, né? E sai de lá com a formação pronta. A gente tem formações, por exemplo, tem o ADAS Dev, é uma formação dev para mulheres, muito sucesso. É Que legal. uma turma atrás da outra, assim. Então, porque as Porque mulheres... o público feminino ele não é tão presente no desenvolvimento, né, na programação. É não menor, era, ainda é pouco, tá? Mas assim, está crescendo bastante, tem crescido, a gente vê até no Entra 21, que depois eu posso comentar aí, né? Claro. A gente tem um crescimento disso, e o ADAS Dev é uma formação bastante sucesso. Outra que foi criada agora, deve ter uns 3 anos, que é o Tech Explorers, é uma formação para adolescente. Então você tem lá um filho lá que está, sei lá, 13, 14 anos, né? E não sabe bem o que é ainda. Então ele entra nessa formação onde ela vai mostrar alguns caminhos na área de desenvolvimento, na área de designer, Que né? legal. Na área de engenharia e arquitetura, né? Ele vai experimentando e vai vendo assim, né, o meu skill é mais para isso, quer dizer, minha tendência, enfim, Pô, né, isso é mais pra sensacional. aquilo lá, Isso é pra legal. Então, Interessante. isso aí também teve um sucesso muito grande. A gente lançou, se eu não me engano, foi na época de pandemia, 2021, né? E ano passado, esperava sair fazer umas 3 ou 4 formações. A gente teve 11 turmas iniciando, só ano passado. Caramba. Sempre turmas assim de 15, 20 E sempre são pessoas. presenciais, Sérgio? Esse é presencial, né? Mas assim, todos os demais ali a gente tem, principalmente com a questão da pandemia, explodiu a questão do online, né? Então, tanto nesse tipo de formação ProWay, quanto no que a gente chama de formação corporativa, né? Então, a gente já faz aí há muitos anos já, tá? Inclusive antes do Entra 21, você tem lá uma empresa que está precisando de desenvolvedores, né? Estou precisando formar uma equipe de desenvolvedores, mas eu não tenho ninguém, né? Quer dizer, não quero trazer outra empresa que vai ficar fazendo aquela alimentação e encarecendo a mão de obra, né? Então a gente faz desde a atração, tipo, a tua empresa precisa de 20 programadores em C#. Então, se é local, a gente faz uma atração local, Blumenau e região. Faz todo o processo de divulgação e tal, toda a parte de seleção, baseado no perfil que você nos passou, faz uma formação lá de 300, 400, 500 horas, depende, né, como é que você quer que o profissional seja entregue. O profissional entra na formação, que é 8 horas por dia, já contratado, já como colaborador, e sai pronto. Que legal. Né? Isso É uma linha de produção de mão de obra. Isso a gente fez muito, Mais ou menos isso. tá? Fazer isso Se com os aplicadores intensificou aqui. aí, que a gente a partir faz. da pandemia, a formação online. Então, só para uma das multinacionais que a gente atende aí, nós formamos em um ano, foram 6 turmas de 25, quer dizer, a gente está falando aí 150 pessoas, né? Para o Brasil inteiro. Então, assim, na classe tinha gente assim, realmente de todos os estados do Brasil, né, fazendo uma das classes lá de 25 pessoas, tá? Então, é muito procurado daí para empresas que operam assim a nível Brasil, né? Mas as empresas daqui também têm feito formações assim para turmas tanto regionais quanto, né? E empresas menores também. A gente teve a empresa de Indaial aí que fez com a gente, fez turma, AP Controle, por exemplo, uma empresa média, não é pequena, mas também não é uma empresa grande, né? A gente formou lá 15 pessoas, aqui de Blumenau, empresa também mediana aí, né? Que fez com a gente, tá? E empresas grandes aqui da região, tá? E fora, tá? Então essa é a parte de formação corporativa. E o EAD, né? O EAD, a gente só entrou no EAD quando se achou assim que realmente podia fazer alguma coisa novamente, né? Vamos pensar
como nós começamos a ProWay, vamos entrar nesse mercado quando a gente conseguir fazer diferente e poder fazer com a mesma entrega que os grandes players nacionais estão fazendo. Qualidade. Então, contratamos ali algumas consultorias na época, alguns parceiros nisso, e assim, tem uns últimos 3 anos aí que isso tem crescido cada vez mais. Né? Então, os nossos cursos dentro do EAD, o diferencial é que são, a grande maioria deles, cursos experimentados em sala de aula dentro da ProWay, e traz aquilo para o formato EAD, quer dizer, não usa atores, né? Usa o instrutor da ProWay, daí é parceiro do projeto, né? Trabalha com trilhas, né? Então você entra lá dentro da plataforma e não vai encontrar um supermercado cheio, não sabe nem por onde começar. Não, né? tem um caminho. Tem ali o caminho das pedras para cada formação que você quer, né? Então você vai seguindo aquilo, tá? Não tem aquela coisa de dar play e deixar rodando, que no final tem prova para cada curso que você vai passando, porque a gente se preocupa muito com o certificado que dá. Tem né? que validar se ele Você aprendeu. vai lá, contrata alguém que diz, eu fiz o EAD da ProWay, chega aqui não sabe fazer nada. Que então, existe essa tem questão, preocupação. né? Será que o EAD realmente vai formar as pessoas com qualidade, né? Existe esse... Tem que ter muita disciplina pro EAD, tá? Então, assim, né? A gente sabe Mas o disso. mercado regula também, né? Então, O cara que não sabe fazer... não é todo mundo que Porque não consegue. é tão simples, né, Sérgio? Chega, não assiste, chega no final, pronto, tem o... Não funciona é assim. né? Não. O EAD sério tem disso também, né? Mas daí você vai pro YouTube, não precisa pagar a ProWay Sim. para gerar um certificado de mentirinha, né? Então, lá a gente tem muito cuidado com isso, né? Para quem está entregando o Formar mesmo, certificado, para quem para não perder a credibilidade, né? A gente conversou ali há pouco lá com uma das colaboradoras suas, fiz curso na ProWay e tal. Sim. Legal, né? Tá trabalhando aqui, uma empresa que opera com outras empresas grandes, né? E essa preocupação é o que nos move, né? De formar gente realmente gabaritada aí para o mercado, em todas as áreas, né? Começar aqui sim. com uma empresa, né, na área gráfica, quanto né, em desenvolvimento, ou seja lá o que for. Eu queria resgatar uma dúvida que ficou lá dos primeiros assuntos. Na verdade, não é dúvida não, curiosidade, né? Não querendo mudar de assunto, podemos depois trocar sobre a ProWay, mas eu imagino que o senhor deva ter visto, a gente falou sobre revolução, e vou falar tu para não falar senhor. E tu falou que, pô, eu vi várias, hoje olhando em retrospecto, eu participei de várias revoluções e não as percebi, né? A gente vai se adaptando. Dentre todos esses acontecimentos, assim, eu não queria algo conceitual, eu queria um caso prático que o senhor viveu, assim, que tu viveu, tipo, pô, isso aqui, cara, isso aqui mudou a minha vida, foi um negócio que foi muito impactante, assim, que eu percebi. Tipo, na pele do senhor, assim, no dia a dia da tecnologia do negócio, que o senhor tem alguma coisa que o senhor lembra, assim, que, pô, isso aqui foi muito marcante para mim? Eu acho que, assim, se fazer um retrospecto aí da minha vida profissional, né, e dela, da parte de tecnologia, que tem aí, né, 39 anos, né, desde o momento que comecei a mexer com tecnologia, tá, eu diria que foi, primeiro, né, realmente ter a possibilidade de criar uma empresa que hoje é reconhecida aqui, não só em Blumenau, né, mas em todo o estado. A gente não precisa mais ficar se apresentando, uma empresa, né, de renome e tudo, pela entrega que faz, é interessante. Sim. Mas eu acho que hoje eu sou mais lembrado, isso realmente é muito importante para mim, é a questão da formação lá pelo Entra 21, né, e nos programas que a gente criou aí, possibilitando que pessoas que não teriam condições de estar, né, atuando na tecnologia, estejam, né? Então, o Entra 21 Foi uma virada de chave, assim. eu acho que sim, né? Eu acho que ali a história dele também, né? Acontece algumas coisas meio por acidente. Eu Até para explicar, vamos explicar o que é o Entra 21. Indo pro Entra 21, né? O Entra 21, para quem não conhece ainda, né? Acho que pouco provável. Pouco provável, mas enfim. Apenas ouviu falar, mas é um programa que forma. Não conhecer, não, pode não saber em profundidade, mas conhecer acho que já ouviu falar, até pelo nome estranho e tal, né? Porque entra 21, né? E não entra 22, por quê, né? E tal. Até mas explica o nome também. É um programa de formação, começando pelo que ele serve, né? Um programa de formação de mão de obra para a área de tecnologia, né? Então,
Esse é o objetivo do programa Entre 21. Como é que ele nasceu? Ele é um programa internacional, vamos falar assim do programa antes de chegar aqui para nós, né? É um programa que nasceu lá na virada do milênio, do ano 2000 para 2001 ali, né? Entre 21. Tá? E de uma iniciativa de uma ONG internacional, ONG americana, né? Chamada International Youth Foundation, fundação, uma tradução livre, Fundação Internacional para a Juventude, que atua no mundo inteiro, né? Na forma assim de levar, possibilitar o jovem entrar no mundo profissional. E daí essa fundação procurou empresas de tecnologia na época, né, que eram as grandes, né, IBM, Microsoft, Nokia, que eram as grandes da época, e conseguiu uma verba interessante para formar um programa, né, que tinha que ter uma pitada tecnológica, digamos assim, né, mas não era um programa para formar gente para tecnologia, ele não tinha essa pretensão. Então, assim, formar atendentes de hotel, né, para atender lá, né, mas que soubesse operar o terminal e não só carregar as malas, entendeu? Sim. Então Já tinha tecnologia ali, vamos dizer. tinha que ter uma pitada de tecnologia, né? Então ele nasceu com esse objetivo e entra 21 porque época que ele foi computador focado, né? As empresas estavam, vamos fazer isso aqui então para América Latina e Caribe, né? Não levaram para a África, né? Que é onde também essa entidade atuava. América Latina e Caribe, né? Onde se fala o quê? Espanhol, né? Só nós aqui que somos um patinho feio que a gente fala português. Mas espanhol. E daí pegou a tecla Enter do teclado, que é Entra, né? No espanhol, século 21. E, né, seria a entrada para o século 21, fazendo essa coisa toda. E daí isso nasceu em 2001. Também, né? Tá tudo certo. E nós ficamos aí, que quando eu entrei em 2004, que me convidaram para ser conselheiro do Bluesoft, eu sempre atuei no terceiro setor, sempre gostei. Bluesoft é a entidade, a associação das empresas de tecnologia aqui da região. Isso. Então, eu sempre gostei disso, já fiz de tudo na área aí, né? Atuo até hoje, gosto de estar aí no associativismo e tudo mais. Mas o Bluesoft eu entrei somente em 2000, eu participava de outra entidade, que era Sucesso Santa Catarina. Em 2004 me convidaram para ser conselheiro do Bluesoft. Chegando lá, o Charles, na época, Charles Schwank, que agora está no setor de desenvolvimento, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Blumenau, aí, ele era gerente de tecnologia, de executivo do Bluesoft. E lá ele me mostrou o projeto, que estava lá, precisava de alguém para tocar aqui. Ó, Sérgio, tá aqui, tá afim? O que tu acha? Mais ou menos assim, tá? E daí a gente começou a escrever, né, o projeto internacional. A gente começou a escrever o nosso projeto. E o nosso projeto foi bastante ousado já de cara, assim, né? A gente fez um projeto totalmente para a área de tecnologia. Deu para perceber que o seu Sérgio não entra para brincar, né? Se é para entrar, é para fazer bem feito. Não, e daí assim, a gente realmente escreveu ali, né? Já tinha tido outras iniciativas, tanto em Blumenau quanto fora, né? Mas não tinha continuidade. E a gente escreveu um projeto assim completamente novo, né? Para inserção do jovem na área de tecnologia, né? E montamos lá um projeto de $500 mil. Caramba. Bem ousado assim, né? E mandamos o projeto para frente, começou a tramitar 2004 para 2005, demorou bastante, e a gente sabia assim que tinha ainda mais, eram 35 projetos que eles tinham, tá? No mundo inteiro, que eles estavam assim, iam fazer e acabar, né? E cada projeto era para ter 2 anos e também encerrar. Ou toca por pernas próprias, né? Mais ou menos isso que a entidade ela queria. Ele dava um empurrão. Dava aquele empurrão inicial. E daí... É um conceito do terceiro setor isso, né? Sim, eles vieram visitar, a gente teve uma dificuldade muito grande porque as outras cidades todas que estavam tocando eram cidades com IDH baixo, né? Ou áreas de grandes cidades com IDH baixo, e assim, favelas e tal, né? E vieram para Blumenau, né? Olhava Blumenau e não cabia, né? Naquele tipo de... Né? Tá? Só peraí, então, assim, vocês já estão bem pra caramba aqui. Defender, né? Eles vieram, nós levamos para áreas que Blumenau também tem, né? Apesar de não ser... mas tem Morro da Pedreira, a gente foi nesses locais com o pessoal do BID na época e da fundação. E daí, em, sei lá, setembro de 2005,
eles me convidaram então para ir para Medellín, onde era a central do projeto. Não fizeram nos Estados Unidos, fizeram na Colômbia, que seria a central do projeto internacional. E passei uma semana lá, um treinamento e defendendo o nosso projeto. E daí o desafio foi que eles, tá bom, desse valor que está aqui, a gente vai entrar com 60%. E você tem que conseguir os outros 40%. Tá? Que seria 200 mil reais, 200 mil dólares. E daí eu topei ali, meio sem ter combinado com os russos, né? Mas, tá, já fiz lá primeiro o termo de compromisso, assinei e tal, em nome do BlueSoft, né? E eu trouxe para cá daí, né? E daí comecei primeiro, né? Defender junto ao presidente do BlueSoft, e depois conversa com isso, até chegamos no prefeito. E, enfim, conseguimos a prefeitura aderir. No ano seguinte, o estado também aderir. E a gente conseguiu não só os 200 mil dólares, mas conseguimos avançar além dos 200 mil dólares. E a nossa proposta era formar 400 pessoas, formamos em 2 anos 540. Né? Programadores. Daí acabou o projeto, né? Ele acabaria. Mas daí a gente, lá em 2006, 2007, a gente conseguiu convencer prefeitura e estado que vamos fazer mais uma edição nós sozinhos. Mais um ano. Daí mais um ano. E Não tamo parou aí. mais. Estamos 18 anos aí. Quantas Nossa. pessoas? Nas formações presenciais já são mais de 6 mil. E assim, formação de 500 horas, né? Praticamente 480 horas. Que é um curso robusto, digamos. Curso de 6 meses de duração, aula todos os dias. Né? Desde o ano passado a gente começou a ter turmas online também, na mesma carga horária, né? E formação agora também EAD. Né? Então, Pô, quer queira, quer não, se a gente... Não tem como a gente mensurar isso, né? Até porque desses 6 mil, sei lá, alguns talvez já faleceram, outros já não estão mais na área, e assim por aí vai. E também não tem como a gente mensurar em cálculo financeiro, mas o impacto no mercado de trabalho e na evolução do ecossistema de tecnologia da cidade de Blumenau e da região como um todo é gritante, né? ele aqui Na em Blumenau, verdade, a gente, assim, é ousadia falar que o Entra 21 talvez tenha sido o programa responsável por tornar Blumenau esse polo de tecnologia? Não, eu acho que ele é um dos atores principais disso, tá? Com certeza. Então, assim, hoje a gente tem aí algumas empresas, né? Aqui pode citar empresa ou... Fica à vontade, pode. a gente manda o boleto depois. Depois a gente cobra. Porque daí, tipo, Globo não pode, né? Não, temos aqui... Então, assim, se você tem em Blumenau hoje, tá? E daí eu gosto de falar sem chutar, porque se for lá falar com as empresas, eles vão ter Systems tá aqui, porque teve o Entra 21. Então, na época, assim, eu recebi o presidente lá da época, né? E viu que tinha aqui, a gente estava sendo comparado com outras possibilidades de instalação da empresa, ela veio para cá em função do Entra 21. E a T-System, até para contextualizar, acho que é do software da Volkswagen, tá? Eles fazem, né? É alemão, né? Volkswagen, BMW, né? Então... Não, só para a audiência ter noção, muita gente conhece, multinacional que está instalada aqui, né? Que tem centenas de pessoas trabalhando no formato presencial e online, né? Então, hoje ela está mais online. Pode ver que desocupou até a área que tinham lá, né, perto do shopping. A gente tem Philips, conseguiu atrair para cá Philips, Ambev Tech, né? A Ambev Tech comprou a empresa daqui, sim, mas ela duplicou o tamanho que tinha. Ela poderia ter escolhido outro polo, né? Poderia ter levado todo o setor de tecnologia, sei lá, para Campinas, né, onde eles têm base também. Não. Na verdade, transferiu praticamente tudo para Blumenau, né? Serasa, Experian, né? Coisa mais recente aí. Daí, sabe, assim, alguns players, né, que vieram para cá em função disso. Assim, hoje a gente tem números da prefeitura, né? Esse sim eu não posso ficar citando aqui, mas é o maior arrecadador de ISS da cidade. E cada real que a prefeitura investe no Entra 21 tem retorno comprovado pelo setor lá de finanças da prefeitura. Então a prefeitura investe e sabe que é um investimento com um retorno certo, né? Tanto é que com base no Entra 21 a gente criou um outro programa municipal, né, que é o More Devs to Blue. Né? Igual Entra 21? Não, ele pega as pessoas que estão ou em transição de carreira ou precisando daquele up, tem que ter um conhecimento prévio. É um programa diferente, mas é todo financiado só pela prefeitura. Que dá uma capacitação um pouco mais robusta, né? Tá? E a gente está pensando já aí em trazer um outro, né? Está em gestação aí, um outro programa
que é para atender o jovem aprendiz. Né? Esse que está, tipo, né, ele vem para dentro da empresa praticamente como estorvo, né? Tá? Porque ele não tem... Ficar lei obriga e ele não tem muito o que fazer. Na real é isso daí, né? Ele vem para lá, ele não tem qualificação, né? Dentro da empresa ninguém sabe direito como lidar com aquilo. A gente quer fazer com o quê? Isso é importante, tá? Né, uma pedra lapidada ali, né? Que venha, entre na empresa e a empresa não queira mais perder. Isso. Tá? Então, assim, só falta isso, né? Tá? Só falta ele não só ensinar o processo, as regras da empresa e ele vai... E conhecimento, né? Então, assim, por que não põe no Entra 21? Entra 21 é 16 anos para cima. A gente está falando numa escala abaixo, né? Então... Agradecer os nossos patrocinadores só mais uma vez, né? A galera que paga a nossa estrutura aqui. Agradecer a Arte Pro Comunicação Visual, tá aí na tela, Gili. A Arte Pro que é responsável aqui pelo estúdio, letra, caixa, luminosa, adesivo, tudo que você imaginar. Cloud Park, Hub de Mobilidade, empresa aqui sediada em Blumenau, que atende 600 estacionamentos em todo o Brasil. Uma empresa de tecnologia, viu, seu Sérgio? Começou como uma ideia no Startup Weekend de 2017, acho que foi um Startup Weekend. No final de semana, fizeram a ideia, validaram o produto e hoje estão até no Acre. Até no Acre com maquininha de estacionamento. A gente brinca, porque, para chegar no Acre tem que estar... Me contou a história, né? Se quiserem assistir aí. Tá lá no programa deles na Cloud Park. CDL Blumenau e Sebrae Santa Catarina, duas entidades formidáveis que dispensam apresentações. Obrigado, CDL Blumenau e Sebrae, por acreditarem nesse projeto. Mix FM 106.3, estamos nas zonas da Mix. NutriBlue Gastronomia Empresarial, comida transportada, cozinha na sua indústria. PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária Blumenau, região litoral de Santa Catarina e Creativity Digital Hub, a agência do empreendesc.com.br, esse site maravilhoso que traz muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Seu Sérgio, eu tenho uma pergunta. A ProWay sempre trabalhou com capacitação de mão de obra, essencialmente. E muitos são os empresários que reclamam da qualificação da mão de obra. Até hoje a gente tem várias entrevistas onde a gente falou sobre a dificuldade na retenção de talentos, no desenvolvimento de talentos, na busca de talentos. A gente falou sobre isso aqui várias vezes na entrevista. Isso sempre foi um problema? Ele começou a se intensificar ali do ano 2000 para frente, né? Tanto é que, assim, se você pegar o Entra 21, né? A gente teve outro dia aí agora essa mudança de governo sempre reinicia os networks, né? Então, com o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, ele disse, poxa vida, vocês já estavam enxergando isso lá, né, praticamente 20 anos atrás, sim, porque já estava acontecendo, né? Então, hoje, por exemplo, a gente não vê mais os empresários vindo lá na prefeitura dizendo assim, não atraia mais empresas para cá porque não tem mão de obra aqui, né? A gente forma muita gente na base, né? Então, eu acho que sim, sempre existiu, acho que vai continuar, né? A necessidade do Brasil aí, a gente está falando tem vários números, né? Mas, assim, quase unânime que é mais de 500 mil pessoas aí em 2, 3 anos, né? Aqui em Blumenau, né? Assim, a gente tem algumas pesquisas aí que indicam, né? Quantidades aí na casa dos 12 a 15 mil 12 a 15 mil pessoas também entre os próximos 3 anos, incluindo esse. Então, tem que formar a base, porque a base de agora vai ser o profissional, né, do topo de carreira logo adiante. A gente tem aí, você falou, tá? A gente não tem nenhuma uma pesquisa apurada falando isso, né? Mas nós temos aí, puxa, vou falar centenas de cases de Entra 21, de pessoas que hoje, assim, têm empresa própria, né? São responsáveis pela toda a área de tecnologia de grandes empresas, né? Daí sim, eu não vou aqui ficar citando nomes, acho que fica a critério de cada um aí divulgar, eles divulgam, assim, com orgulho, né, que passaram pelo Entra 21. A gente já teve empresa que... Eu queria fazer um convite para o senhor identificar um desses profissionais que iniciou lá no Entra 21, que com certeza o senhor conhece, que hoje tem uma empresa, a gente trazer ele aqui no podcast. Perfeito. Seria legal a gente fazer isso. Até para enaltecer o programa e criar esse registro, não é legal? Não, a gente faz isso, acho que é bacana isso daí. Eu queria fazer uma reflexão, desculpa cortar o senhor, mas que o senhor falou uma coisa que a gente falou sobre o imediatismo da nossa geração, né? Da geração, principalmente da geração mais nova agora, né? 6 meses quer ficar milionário e tal, não enxerga a empresa. E aí eu trazer a reflexão do Entra 21, né? O Entra 21 começou numa conversa informal, pelo que o senhor falou, né? Foi uma conversa entre o senhor e o Charles ali, pá, daqui a pouco, tem um negócio aqui, vamos desenvolver. E 18 anos depois a gente vê
a mudança que gerou no mercado. Então, o longo prazo vale a pena, né? A gente ter Vale a esse pena, foco. mas também assim, né, João? O que acontece também, vamos dar um desconto, né? Você não via pessoas tão jovens começando empresa e tendo possibilidade de criar empresa que avançasse, como vê hoje, né? Então, a gente está falando de pessoas muito jovens, às vezes, que são colocadas aí, né, uma carga de responsabilidade, né, e uma necessidade enfim, de já apresentar resultados tão rapidamente como vê com essas pessoas. Então, eu acho que isso também é o que provoca, né, esse tipo de imediatismo, né, Sim, que sim. faz parte, né, do espírito aí de jovens, né? A gente vê aí empresas hoje, né, jovens aí de 18, 19 anos, né, 2 sócios aí e já são donos de empresas, já tem funcionário, já tem toda uma carga de responsabilidade. Às vezes daí vão lá, traz aí um capital, né, venture capital lá, e daí já começa exigências de resultado também. Então, tudo isso é provocado, né? Acho que uma coisa deriva da outra, né? Então, comparando-se, para ser justo até também com essas pessoas. Mas, claro, né, respondendo a tua pergunta, eu acho que se você quer construir alguma coisa, tem que pensar a médio e longo prazo, né? E colocar ali, né? Definir exatamente o que você quer, daí a gente volta para aquilo, né? Ter o teu plano de negócio, ter, né? Uma definição clara do que você quer. Eu acho que tem que passar até pelo desenvolvimento, se possível, ter um treinamento desse, uma base, né? Mas principalmente quem vai empreender, né? Passar pela fase de aprendizado, de cara no poste, né, João? Bater. E faz parte mesmo, até falando um pouco da minha história rapidinho, eu com 6 anos de empresa, eu quis fechar porque não sabia me comportar com o colaborador. Então são dificuldades que a gente não vê, só vê ao longo Sim. da tua trajetória, nada né? como a experiência, né? Essa é uma realidade. E realmente são coisas que são necessárias passar, né? Porque faz parte, muitas vezes com a dor que a gente aprende, realmente registra, né? Então eu tenho esse registro em mim. Então, Você deve ter passado, né? Acho que muita gente passa por isso. No começo você faz tudo, né? sim, No começo lá da ProWay eu dava os cursos, né? sim, Eu sim. montava os planos de aula e tal. Chega um momento que você não quer entregar aquilo para ninguém, ou quer conferir tudo, não consegue mais, começa a ficar ansioso e tal, né? Então começa a questão e daí a transição do técnico para o administrador. Nem sempre isso funciona, né? Entende? Quer dizer, às vezes você vê assim dois ou um ótimo técnico, né? E ele não vai ser um bom dono de empresa, né? Daí, assim, que são entra perfis, a questão do empreendedorismo, ou será que aquele cara deveria experimentar o intraempreendedorismo, né? Quer dizer, Isso. trabalhar numa empresa onde permita com que ele, sob supervisão, coloque a flora e tudo aquilo, e ele seja valorizado também. Claro. Né? Aí, né, tem todas essas possibilidades, né? A gente sabe disso. E para o empreendedor, né? A gente tem aí apoios, tem Sebrae, né? Sim. Aqui em Blumenau tem os centros de inovação, que eu acho que é uma coisa bem interessante, tá? Tem lá todo um guarda-chuva de proteção, digamos assim, para quem está iniciando o empreendimento, essas incubadoras, né? Tá? Quando você consegue trocar experiências, né? Com outros que estão vivendo aquilo que você está vivendo. Tá? Então, acho que mudou bastante. Até treinamentos também, né? Tem muitos treinamentos, Sim, além com de ProEI, certeza. claro, uma escola, mas... Treinamentos nessa área, né? Eu costumo falar que a gente viveu uma revolução e a gente ainda está sentindo os reflexos dela, que é a revolução da informação, né? A informação virou commodity, né? Hoje é tanta gente compartilhando conteúdo. Tudo bem que tem muito joio no meio do trigo, né? Mas a informação de alguma... O Elon Musk costuma dizer, né? Quer fazer um foguete, vai no Google, né? Pesquisa, contrata um engenheiro aeroespacial, gasta uns bilhões de dólares, tu vai fazer um foguete, né? A informação tá ali de alguma forma. Óbvio, eu tô exagerando aqui, mas tá disponível. E isso fez, né, com que a gente criasse um ambiente cada vez mais competitivo, né? E ao mesmo tempo aflorasse na mente de muita gente a capacidade de empreender e a vontade. Tanto é que existem soluções sendo criadas que a gente nem tinha o problema, né? O problema surge pela solução, né? Mas é muito louco a gente imaginar isso tudo e perceber e viver isso tudo, né, seu Sérgio? O senhor que está aí no ramo do treinamento e da formação de pessoas, né?
por exemplo, não tinha YouTube, quando o senhor começou a dar aula lá, a explicar como funcionava, não tinha YouTube, né? Hoje, muitas vezes o aluno daqui a pouco está trazendo conhecimento também para dentro de sala de aula, pode acontecer, não pode? É uma coisa que acontece, sim, né? Sim, né? Você vai dizer assim, todo o conteúdo que tem, sei lá, para que eu vou pagar um EAD da ProWay ou de outro concorrente? Obviamente eu não vou citar concorrente. Claro, Não, claro, não. tudo certo. Tá? Está tudo no YouTube. Tá, mas está lá e de que forma, né? Isso. Tá? Tem que organizar, né? Entende? Então, e aquilo tudo que a gente já falou aqui, né? Quer dizer, é confiável? Quem vai me garantir que aquilo lá... Então, quando eu falo Fato lá dá certo, né? de ProWay, quando a gente fala de informação, né? A gente tem lá hoje, nós estamos trabalhando sempre com, assim, instrutores ativos, né? São um time de mais de centenas de pessoas, tá? Que trocam informações, trazem ideias de novos treinamentos, aquilo é checado, a gente verifica daí também, né, a oportunidade de momento. Não adianta você trazer, por exemplo, uma tecnologia muito cedo, né? E, né, ou chegar muito tarde, né, com ela, ou chegar de um jeito que não vende, né, que não adere ao público que você tem. Sim. Né? Então, eu acho que essa troca de informação com quem está vivendo o dia a dia, né, é o que faz o nosso diferencial. Nossos instrutores aí estão operando na tua empresa, e daí vão lá à noite dar curso, vão lá final de semana dar treinamento. Legal. Né? Então, é isso que faz a diferença. Seu Sérgio, antes da gente encerrar, eu quero agradecer você que está aí na audiência. Se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe, né, nas mídias sociais. Você que está nas plataformas de streaming também, deixe seu like, é importante. No empreendedc.com.br você encontra muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. A gente tem aí a necessidade de que a audiência nos dê esse suporte, né, Filipão, para que a gente possa continuar fazendo trabalho. Eu sou @JP Taumaturgo. Eu sou sou Felipe Rangel. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. Imaginando aquele Sérgio lá, que estava lá no CPD da Hering lá e tal, havia uma oportunidade de terceirizar uma determinada área ali, enxergou aquilo ali e teve que ter muita coragem, né? Eu imagino que o senhor deve ter, né? Óbvio, começou conciliando, beleza, mas teve que ter muita coragem de botar a pele em risco, de abrir um CNPJ numa época muito mais difícil, né? Eu queria que o senhor imaginasse que existe esse Sérgio aí na audiência, né? E o que o Sérgio de hoje diria para esse Sérgio aí que daqui a pouco está com medo, tá com dificuldade? Qual é a grande lição assim que esse Sérgio pode deixar de hoje, pode deixar para aquele Sérgio antigamente? Eu acho que a gente antes da entrevista estava falando aí no network, né? De você conversar com pessoas, ter pessoas confiáveis, né? Mas assim, aquele básico, né, João? É você realmente acreditar nos sonhos, né? Se você tem um sonho, acho que aquilo, pensar positivo, né, ir adiante, ter vontade e trabalhar, né? Quer dizer, nada acontece sem trabalho. Baixar Você tem a cabeça, empresa aí, sabe como é que funciona isso, né? Então, né, tá preparado para isso, né? Não virar escravo da empresa, saber, né, conciliar a vida pessoal, quer dizer, não existe sucesso profissional com fracasso pessoal. É verdade. Tá certo? Então você não Tem um vai, equilíbrio, né? isso vai acabar descobrindo, né? E medir isso, quer dizer, eu quero que a minha empresa seja 3, 4 vezes o tamanho que ela tem hoje, no momento que ela começou, ou o que eu quero exatamente, né? A gente define isso claramente, tá? Então, eu não me arrependo de ter, né, criado uma empresa, de ter empreendido, né? Aquilo que eu falei do início aí, ter realmente os parceiros certos, né? Você saber quem está trazendo, se você confia nessa pessoa, né? E é para sempre, né? Você está, quer dizer, se a empresa crescer, pensa assim, a empresa começou hoje, ela está faturando 10. Quando ela estiver faturando 1 milhão, eu quero continuar dividindo com esse cara meio a meio? É isso que eu quero? Estou preparado para isso, né? E tudo, né? Confio plenamente nele, quer dizer, eu vou viajar e ele está com a mão no caixa lá, é um cara que eu confio plenamente, né? Essa mulher aí é isso que eu quero, quer dizer, a gente está, né? Uma série de fatores, mas e também saber as suas limitações, né? Talvez só, eu sou um técnico e eu preciso ter uma pessoa confiável que seja o administrador e daí completar. Né? Talvez eu não consiga ser tudo. Eu sou um ótimo administrador, mas eu preciso ter um técnico que junto comigo vou dar uma participação para ele. Né?
Legal. É isso. Coisa Bacana. simples, né? Desculpa não poder Não, dar esse não, pensamento, você me pegando de realmente surpresa que é também. necessário. Com certeza tem pessoas que vão olhar o senhor falando e vão pensar assim, pô, se ele que tá aí com essa trajetória de sucesso, uma carreira consolidada, tá falando isso é porque é importante. Então não é simples, Mas eu vou falar que simples, muitas pessoas mas não o fazem. óbvio precisa ser dito, né? É. Muitas vezes a gente imagina que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Tem pessoas que não sabem. Felipe, assim, ó, no Brasil, né, infelizmente, você vai ver muita gente empreendendo por necessidade. Não foi meu caso, né? Eu Sim. tive que realmente apostar muita coisa. Eu já era casado, já tinha 2 filhos na época e tal, e né, joguei muita coisa para o alto, assim, tinha um cargo lá na empresa, e começar a empreender, né? E, tipo, colocar todo o dinheiro que eu tinha no negócio e se der tudo errado, pimba, né? Começa do zero lá, não sei de onde, né? Outros realmente, assim, tá desempregado e começa. E às vezes dá certo, né? Também, quer dizer, não sei qual o percentual disso que dá certo. Então, esse é um fenômeno nosso aqui, né? A gente está vendo isso agora, inclusive, acontecendo. Né? O tempo todo acontecendo. Sim. Né? Às vezes não dá nem tempo de pensar, né? Mas essas dicas todas que a gente deu, essa realidade, ela vale para qualquer negócio. Claro. Veja o cara que começa lá vendendo o cachorro quente dele, mas quer ver aquilo ali transformado num negócio, né? Desde que alguém começa a ir numa área de tecnologia. Sim. Tecnologia, a vantagem dela é assim, para você empreender, né? Ela dá rapidez, ela dá resultado rápido, ela possibilita, né, a expansão disso, né? Quer dizer, você pode mirar de cara já, eu vou pensar a nível estado, a nível Brasil, a nível mundo. O que vai ser a minha empresa? O que vai ser esse produto que eu estou criando aqui, ou esse serviço que eu estou criando? Né? Loucura, né? E você que quer fazer tecnologia aí, procurem a Procure a ProWay, é isso aí. Aceito a dica, obrigado. Seu Sérgio, muito obrigado mais uma vez. A gente fica honrado e feliz de fazer esse registro, até porque também é um registro de alguma forma historiográfico, né? Fica aí esse registro marcado, daqui a alguns anos a gente vai poder reassistir. Obrigado pela oportunidade de conversar com o senhor. Obrigado, eu que agradeço, Sérgio. foi um prazer conversar com vocês aqui. Valeu. Mais uma vez a você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse empreendedor.com.br que tem muito conteúdo bom lá. Valeu! Falou.